Na manhã seguinte, Hermione se arrastou da cama e foi para o banheiro no corredor com um chuveiro. A água quente caindo e irradiando ao seu redor, a coisa mais próxima de conforto físico a que ela tinha acesso. Ela fechou os olhos e ficou lá, finalmente afundando no chão e abraçando os joelhos enquanto fechava os olhos com força e tentava não pensar na noite anterior. Ela se concentrou em seu chuveiro. Um dos aspectos mais subestimados da magia era o suprimento interminável de água quente. A temperatura nunca diminuiu ou acabou. Simplesmente desceu sobre ela. Se ela ficasse lá por um dia inteiro, a água ainda sairia quente. Quando ela finalmente se forçou a fechar as torneiras e sair, ela ficou no meio do banheiro cheio de vapor, tentando reunir força de vontade para se secar e se vestir. Ela nunca se sentiu tão desmotivada. Existir parecia uma demanda injusta. Hermione daria qualquer coisa por um livro, qualquer coisa para ler, exceto as notícias. Ela estava cansada das notícias. Talvez ela fosse dar um passeio. Ela não tinha saído desde o equinócio. Ela não sabia se algum dia conseguiria chegar perto das sebes novamente, mas talvez conseguisse caminhar por uma das alamedas. Ela poderia inspecionar os botões nas árvores. Conte narcisos. Algo. Ela saiu do banheiro e desceu o corredor gelado, enrolado em uma toalha. De volta ao quarto, ela foi até o guarda-roupa para tirar um novo conjunto de vestes. Colocando-os na cama, ela largou a toalha e se examinou. As cicatrizes restantes de Montague haviam desaparecido completamente. Havia uma mancha no interior do seio direito que ainda parecia marcada no tecido. Hermione passou os dedos sobre ele pensativamente. Tinha sido tão profundo que provavelmente deveria ter exigido um feitiço de cura mais específico. A área parecia tensa. Tinha sido profundo o suficiente para que o tecido danificado não fosse apenas cutâneo. Os feitiços de cura típicos foram projetados para a reparação da pele e músculos. Provavelmente havia um feitiço específico para reparar o tecido mamário, mas Hermione não conseguia se lembrar dele de cara. Ela fechou os olhos e tentou pensar no passado e ver se conseguia se lembrar de ter aprendido isso. Ela podia se lembrar de um grande livro de feitiços de cura. Ela o carregou com ela constantemente por vários anos. Encolhida para caber nos bolsos, sempre à mão. Manchado de sangue e poções que derramavam e afundavam nas páginas quando ela estava muito ocupada para encantá-los a tempo. Com orelhas nas seções mais importantes, tantas páginas com orelhas, abarrotado com suas anotações nas margens. Foi a primeira coisa que ela comprou depois que Dumbledore morreu. Ela se lembrou da grande coruja que voou para o salão principal de Hogwarts e a deixou cair para ela. Todo mundo estava falando sobre reiniciar o DA, comprando livros sobre magia de defesa. Mas Hermione havia se voltado para a cura. Foi o início do cisma, o espaço que lentamente cresceu entre ela e todas as outras pessoas de sua idade dentro da resistência. Enquanto eles estavam perfurando feitiços de escudo e atordoadores, ela foi até a Madame Pomfrey e pediu um aprendizado. Ela passou a maior parte de seus dias com Madame Pomfrey, memorizando cada feitiço de cura e feitiços de diagnóstico avançado que a matrona da escola poderia ensinar. Aprender quais sinais e sintomas procurar. O trabalho com o feitiço de cura era altamente preciso, sutil. Requeria a habilidade de filtrar distrações e foco, para canalizar magia com nuances extremamente delicadas. Determine o feitiço adequado, aperfeiçoe a inflexão e depois canalize suas intenções com precisão. Curandeiros não usavam bisturis físicos, mas magicamente falando a exatidão mental e o trabalho da varinha eram comparáveis. Hermione havia memorizado diagrama após diagrama da anatomia humana, enfiando-se em todos os detalhes de que precisava para treinar os olhos para captar um diagnóstico, quebra-cabeças de informações que precisavam ser reunidas para identificar o que poderia estar errado. Então, à noite, ela iria para as masmorras para estudar poções com Snape. Quando ela terminasse com a cura e as poções, ela se isolaria em um canto da biblioteca, vasculhando livro após livro em busca de feitiços úteis para Harry, até que ela adormecesse lá. Lentamente, ela se afastou de seus amigos. Eles estavam todos muito zangados e ainda otimistas após a morte de Dumbledore. Havia um fogo de certeza os conduzindo que Hermione não conseguia acender dentro de si mesma no início. Quanto mais ela aprendia, mais sua confiança em relação ao resultado da guerra parecia diminuir. Ninguém mais parecia apreciar o quão difícil era manter as pessoas vivas. Quando ela falhou em compartilhar o otimismo, isso os ofendeu. Ela era amiga de Harry. Por que ela não acreditaria nele? Por que ela estava tão determinada a fazer todos ficarem assustados? Ela achava que era mais inteligente do que eles. Ela não conseguia nem lançar um patrono mais. Talvez se ela passasse mais tempo praticando seus feitiços de defesa, ela parasse de ser tão mórbida,
Não é que eles não estivessem levando a guerra a sério, mas que sua perspectiva estava limitada. Era luz contra a escuridão, bem contra mal. A luz sempre venceu. Olhe para as histórias, olhe para os livros de história. Sim, algumas pessoas morreriam, mas seria pela causa. Uma morte digna. Eles não tinham medo de morrer por isso. Eventualmente, Hermione parou de falar e se retirou com seus livros. Não fazia sentido notar que os livros de história foram escritos pelos vencedores. Ou que havia muitas guerras no mundo trouxa, onde vidas eram apenas outra forma de munição, onde as batalhas não significaram nada ou produziram mais do que uma nova lista de vítimas, uma nova fileira de túmulos. Talvez todos eles precisassem acreditar nessas coisas, mas Hermione não conseguia. Ela precisava se preparar. Ela se enterrou na cura, em poções, em livros, até que o Ministério da Magia caiu e a guerra começou oficialmente. Então ela foi levada às pressas para começar a estudar na França. Depois a Albânia, quando a França se tornou perigosa demais. Depois a Dinamarca. Então a Áustria? Não. Tinha estado em outro lugar antes de ela ir para a Áustria. Parecia que havia uma lacuna, um borrão. Hermione empurrou o espaço em branco em sua memória. Em algum lugar, em outro lugar, ela foi estudar. Onde poderia estar? Por que ela esqueceria? Ela forçou sua mente em direção ao borrão e era apenas escuridão. Uma luz fraca e dourada emanando de uma lamparina, poeira, o cheiro de papel velho, seco e verde, e a corrente fina de um colar em suas mãos. Nada mais. Ela pressionou com mais força, mas a memória desapareceu no fundo de sua mente novamente. Ela não conseguia se lembrar de mais nada. Assim como ela não conseguia se lembrar do feitiço para reparar o tecido mamário. Ela suspirou para si mesma quando seus dedos se afastaram do tecido com nós. A falha de sua memória era cada vez mais enervante. Às vezes ela não tinha certeza de que ela sabia que ela tinha sido durante a guerra. Ela se lembrava de si mesma como uma curandeira. Apenas uma curandeira e uma dona de poções. Em algum momento, ela divergiu daquela pessoa e não sabia como ou quando isso tinha acontecido. Quando ela se tornou alguém que Voldemort descreveria como perigoso. Uma pessoa que destruiu meia prisão. Quem queimou dementadores e esfaqueou Graham Montague com facas envenenadas? Hermione não tinha ideia de onde essa versão de si mesma poderia ter vindo. Ela achou difícil acreditar que a pessoa tivesse existido. De alguma forma, aquela pessoa misteriosa foi engolida pela escuridão abaixo de Hogwarts. Sem os relatos de segunda mão de Voldemort, Malfoy e Montague, ela nunca teria sabido que tal pessoa existia. Ela quase pensaria que era algum tipo de engano, se ela não tivesse tantas cicatrizes que não pudesse explicar. Ela olhou para o pulso esquerdo, passou as pontas dos dedos pelas cicatrizes espalhadas e prateadas que marcavam seu externo e clavículas, e então traçou a cicatriz longa e fina entre a 7ª e a 8ª costelas. O curandeiro Strahl disse que as fugas em sua mente não eram uma dissociação ou personalidades múltiplas, mas Hermione sentiu que deviam ser. Hermione, como ela sabia que era, nunca teria destruído metade de uma prisão e matado inúmeras outras pessoas a fim de arrombar. Nem mesmo por Ginny. Hermione não teria tratado todos os outros como danos colaterais em uma tentativa de resgate. Ela não sabia como encher um céu de dementadores em chamas. Ela nunca carregou facas envenenadas, muito menos aprendeu a esfaquear alguém com elas. Havia algo de cavernoso em sua ignorância e ela não sabia como conciliar isso. Ela vestiu as vestes, desceu as escadas e vacilou na porta da varanda. O ar estava quente e cheirava a argila, com leves traços de doçura. Havia enormes canteiros de narcisos e íris que aparentemente haviam surgido nas 2 semanas anteriores. Os pássaros cantavam. Era como se o mundo exterior tivesse se transformado enquanto Hermione estava deitada em seu quarto escuro. A natureza deixou cair sua mortalha e parou de refletir a frieza e a escuridão da vida de Hermione. O mundo a havia deixado para trás. Ele tinha voltado à vida, mas Hermione ainda estava presa em uma gaiola fria e mortal. Ela se virou e voltou para dentro. Ela não queria sentir a agitação da primavera, não em sua pele ou em seu sangue. Ela não queria pensar na vida agitada. Não perto dela. Não dentro dela. Topsy apareceu antes do jantar. Você deve se preparar agora, guinchou o elfo doméstico. Foi horas mais cedo do que Malfoy jamais chegara. Hermione não tinha ideia de qual poderia ser o motivo da mudança. Cada pedaço de imprevisibilidade adicionada só tornava as coisas piores. Ela ficou gelada de pavor. Ela foi ao banheiro e tomou banho. Enquanto ela se enxugava com as mãos trêmulas,
Ela se lembrou das poções que o curandeiro Stroud havia enviado. Ela estava tão nervosa na noite anterior que os esquecera. Depois de se vestir, ela puxou um dos frascos do armário do banheiro. Não foi uma minuta de paz. A cor e a consistência eram desconhecidas. Ela cheirou. O cheiro era picante em suas narinas, ligeiramente cítrico e apimentado. Ela colocou uma gota na ponta do dedo e provou. Era quente e levemente doce na língua. Ela esperou um minuto. Ela se sentiu menos fria de ansiedade. Ela engoliu e estava quente deslizando por sua garganta. Quando atingiu seu estômago, o calor pareceu florescer por todo o seu corpo. Sua pele formigou e ficou quase dolorosamente sensível. Hermione congelou, ofegou de horror e cambaleou para frente, olhando com os olhos arregalados no espelho. Suas bochechas estavam vermelhas e seus olhos dilatavam enquanto ela estudava seu reflexo. Ela pressionou as mãos sobre a boca e cambaleou para trás. Stroud deu a ela uma poção de luxúria. Hermione queria explodir em lágrimas enquanto tentava se firmar e afastar os efeitos da poção que a queimava. Isso não poderia estar acontecendo. Era simplesmente cruel. As mãos de Hermione tremiam enquanto ela tentava pensar em alguma solução. Alguma forma de neutralizá-lo. Ela pegou o copo ao lado da pia e engoliu copo após copo de água na esperança de enxaguar seu sistema. Não funcionou. O calor através de seu corpo parecia estar diminuindo, começando a irradiar de seu abdômen. Ela entrou em seu quarto. Ela não conseguia entender por que Stroud faria isso. Punir Malfoy por qualquer interferência que ele tenha feito no programa de procriação era uma coisa, mas enganar Hermione para que se injetasse com uma poção de luxúria era um novo nível de insensibilidade. Hermione subiu vacilante em sua cama, se recostou e fechou os olhos. Se ela apenas ficasse parada e focada, poderia estar tudo bem. O clique da porta a fez estremecer. Ela abriu os olhos e encontrou Malfoy parado ali, frio e tenso, enquanto desabotoava suas vestes externas e as tirava dos ombros. Ele a estava estudando enquanto cruzava o quarto, pendurou as roupas na beirada da cama e olhou para ela. "Você quer outra poção calmante?" ele disse. Era possível que uma poção calmante pudesse ajudar. Hermione calculou. Isso poderia aliviar a reação física com a qual seu corpo estava queimando. Ela deu um aceno de cabeça afiado e se sentou. Quando ela tirou o frasco da mão dele, seus dedos roçaram e ela mordeu a língua para não engasgar. Ela o destampou e engoliu enquanto Malfoy tomava sua própria poção. O projeto de paz teve um efeito agravante. Em vez de aliviar os sintomas, fez seu corpo relaxar ainda mais. Ela largou o frasco na cama enquanto tentava devolvê-lo. Ela cobriu a boca com as mãos e começou a chorar. Malfoy encarou por um momento. "O que está errado?" Ele demandou. O curandeiro Stroud enviou um conjunto de poções que ela disse que tornariam as coisas mais fáceis. Disse ela, enxugando as lágrimas e olhando com determinação para as cobertas da cama. "Esqueci ontem, mas peguei hoje à noite, um pouco antes de você chegar. Achei que seria para ansiedade. Foi o que pareceu quando eu testei uma gota. Não é como se eu pudesse fazer análise de feitiço. Então eu peguei, mas..." Ela engasgou ligeiramente. Era um afrodisíaco. Houve um silêncio atordoante. "Você é um idiota", Malfoy finalmente disse. "Você engole qualquer coisa sem fazer perguntas?" Hermione se encolheu. "A última vez que pedi para você identificar uma poção enviada para mim, você a forçou na minha garganta por puro rancor. Eu deveria presumir que seria diferente com você desta vez?" Malfoy ficou em silêncio. A raiva que emanava dele era palpável. Como ondas de calor em torno de uma chama, o ar quase parecia distorcer as bordas de seu corpo enquanto ele estava lá, olhando para ela. "Você é um idiota", disse ele novamente. Hermione queria se enrolar como uma bola. O calor em seu núcleo era distraidamente estável e todo o seu corpo parecia muito quente e sensível. Ela se sentia oca por dentro. Ela queria ser tocada. Ninguém a tocava há tanto tempo. Não, não, não. Ela respirou fundo, estremecendo. "Você não pode esperar e fazer isso mais tarde esta noite? Tenho certeza que vai passar depois de algumas horas." "Não posso. De repente fui chamado na França esta noite. É por isso que vim aqui mais cedo. Não voltarei para a mansão até amanhã tarde", disse Malfoy. Hermione deu um pequeno soluço. Multar. Ela engasgou e se forçou a se deitar na cama. Apenas faça. Ela fechou os olhos com força e tentou se concentrar na contagem regressiva a partir de 1000, dobrando o número subtraído a cada vez. -1, 999. -2, 997. -4, 993. -8, 985. Ela sentiu Malfoy empurrando suas vestes para o lado e estremeceu. 16 menos.
979, menos 32. Os dedos de Malfoy perto de seu núcleo abruptamente retalharam sua concentração e ela soltou um gemido abafado quando seus olhos se abriram. Malfoy estava olhando para ela com olhos arregalados e horrorizados. Ela o encarou. Ela nunca o tinha visto realmente como alguém sexual antes. Apesar de 5 meses tendo ele acurvado sobre uma mesa, o aspecto sexual dele nunca foi realmente registrado. Ele era frio e perigoso. Linda, mas apenas na estética, como uma estátua de mármore. Não é algo de sangue quente. Não era algo que ela quisesse qualquer tipo de contato físico. Ela nunca, jamais quis ser tocada por ele de qualquer forma. Agora ela queria sentir os lábios dele contra os dela, para sentir suas mãos sobre ela. O peso dele de que ela estava tão desesperada para escapar na noite anterior, ela queria sentir, para tê-lo caindo sobre ela, pressionando nela. A queimação de excitação em seu núcleo era entorpecente. Ela nunca sentiu a necessidade de ter algo dentro dela antes, mas enquanto ela estava lá, ela se sentiu pronta para gritar se ele não a tocasse. Ela não tinha pensado que a segunda noite poderia ser pior do que a primeira, mas foi 1000 vezes pior. Ela forçou os olhos a fecharem de novo, para parar de estudar o rosto dele. Pare de assimilar todos os detalhes dele que ela nunca se importou em notar antes. Seu cabelo e maçãs do rosto marcadas, a intensidade de seus olhos, seus lábios finos e dentes brancos e retos, as linhas precisas de sua mandíbula e sua garganta pálida desaparecendo na gola preta de sua camisa. Basta se mover, disse ela, e quase soluçou com o esforço que custou não apenas se mover. Um momento depois, ela o sentiu cutucar e deslizar para dentro dela, e ela imediatamente inclinou os quadris para frente para levá-lo mais fundo. Ela enterrou o rosto nas mãos e tentou afastar a mente enquanto ofegava contra as palmas das mãos e se sentia arruinada. Ela estava tremendo. Tudo o que ela conseguia pensar era o quanto ela queria que ele se movesse. Difícil e rápido. Choramingos continuavam se formando em sua garganta e ela não conseguia sufocá-los. Ela se segurou tão rigidamente que seu corpo inteiro estremeceu enquanto ela tentava não permitir qualquer tipo de reação. A espiral de desejo estava ficando cada vez mais apertada dentro dela. Ela mordeu os lábios. Ela não desistiria. Ela só precisava resistir. Ele viria logo e tudo estaria acabado. Então ela poderia deixar a poção queimar seu sistema. Suas estocadas estavam se tornando mais longas e mais duras do jeito que faziam quando ele chegou ao fim. Ele acelerou um pouco, e ela mordeu a língua com força enquanto tentava segurar. E então, ela rompeu com um soluço desesperado. Seu corpo inteiro se contraiu ao redor dele. Ela podia se sentir apertando e agarrando quando ele empurrou dentro dela mais algumas vezes, e então ele estremeceu com um gemido torturado. Depois de um momento, ele se afastou, e ela mal abriu os olhos a tempo de vê-lo arrancar as vestes da cama e aparatar direto para fora do quarto. Ela teve um vislumbre de seu rosto antes que ele desaparecesse. Ele parecia cinza, como se fosse desmaiar. Ela ficou deitada na cama e chorou enquanto sua cabeça lentamente clareava. A realidade, amarga como um veneno, começou a sangrar lentamente enquanto ela absorvia o que havia acontecido. Ela tinha acabado de ter o primeiro orgasmo de que tinha alguma memória. Ela não sabia se era virgem antes de ser enviada para Malfoy. Se ela não tivesse sido, a perda disso foi um dos muitos detalhes que haviam desaparecido de sua mente. Parecia uma coisa estranha ter escolhido proteger. Então provavelmente ela não fez sexo durante a guerra. Tudo parecia estranho. Nada havia dado a ela qualquer indicação de que tais coisas eram algo com que seu corpo estava familiarizado. A poção de luxúria havia alterado as coisas. Permanentemente ela temeu. Despertou seu corpo para um novo aspecto dessas invasões físicas que antes estavam adormecidas. Hermione ficou imóvel por 10 minutos. Quando o tempo finalmente passou, ela se levantou e foi para o banheiro. Ela puxou cada frasco de poção restante e derramou na pia antes de jogar os frascos na lixeira. Quando ela olhou para cima, o retrato estava lá, olhando-a no espelho, sempre assistindo, sempre em silêncio. Hermione deu a ela um sorriso amargo e então caiu no chão. A jovem bruxa pálida olhou para Hermione. Hermione sentiu frio, como se estivesse entrando em choque. Ela se enrolou em uma bola apertada, abraçando os joelhos e tentando respirar. Ela estava ficando louca. Ela estava ficando louca. Ela não podia continuar segurando. Ela nem sabia por que estava segurando. Porque ela simplesmente não se deixou levar enquanto estava trancada sob Hogwarts. A mansão Malfoy era pior. Ela escondeu o rosto nas mãos. Ela podia sentir os fluidos dela mesma e de Malfoy em suas coxas. Ela adormeceu no chão.